Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus eterno, todo-poderoso. Obrigado, Pai. É tão bom estarmos aqui, Pai, reunidos no nome do Senhor Jesus. Nesse nome poderoso que temos crido e que sabemos que é o nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. Te damos graças pela palavra do Senhor, que edifica a nossa fé santíssima, que renova a nossa mentalidade, que nos dá instruções para vencer e alcançar tudo quanto o Senhor Jesus conquistou para nós. Pai, abra os olhos do nosso entendimento e nos conceda o pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade, Pai, para que possamos ser praticantes fiéis da verdade e usufruir de tudo. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos aqui da equipe. Deus é bom em todo o tempo todo. Jesus também é o sou, ele falou. Ele disse que ele é o eu sou o pão da vida. Nós estamos aqui para celebrar o pão da vida, não é verdade? O pão da presença. E ele falou isso aquele contexto em que ele estava multiplicando os pães e os peixes. Houve multiplicação. Daí foi aberta uma oportunidade de investimento para aumentar o nosso crédito. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Então vamos aqui para a palavra. Sabe, irmãos, eu estava vendo um vídeo que foi postado de uma ministra. É interessante que essa ministra, ela é considerada uma ministra pentecostal, uma ministra conhecida, uma ministra respeitada, honrada, que prega a palavra de Deus. E ela estava ministrando justamente numa igreja que é de uma outra denominação, que não é da denominação dela. Mas interessante que a equipe de ministros que estavam sentados ali, recebendo da palavra, assistindo aquela ministração, porque ela estava ministrando numa conferência de uma outra denominação. E a equipe de ministros estava ali sentado na primeira cadeira e a gente vê pelo semblante deles que eles estavam mesmo ávidos em receber a palavra e estavam recebendo aquela palavra, estavam sendo edificados, abençoados pelaquela palavra, né? Então é maravilhoso a gente ver como os ministros eles podem receber de várias unções, independente da denominação. E sabe, irmãos, é tão interessante você ver que eram ministros de um contexto assim, uma forma, um estilo diferente de ministrar. Mas eles estavam ali honrando, respeitando e recebendo daquela unção, daquela palavra que estava sendo ministrada. Há um trechozinho da palavra e a ministra estava falando justamente que a palavra que ela estava ministrando era a palavra de Deus, a palavra inacessível. Ela estava dando ênfase à honra que nós devemos ter à palavra do Senhor. E, infelizmente, amados, a imaturidade de alguns, a gente vê nos comentários, de repente eu vou lá para os comentários, e a gente vê que aqueles comentários das pessoas imaturas são comentários infelizes, comentários maldosos, comentários religiosos, e não entendem que o corpo de Cristo é um só, há uma unidade no corpo de Cristo. E as pessoas pensam que deve ser de maneira diferente, né? Então, olha só, amados, falando nessas coisas, pensando nisso, 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo trata sobre a diversidade dos dons e dos membros do corpo de Cristo. Paulo fala sobre os dons, ele fala sobre os membros, né? Que há diferentes dons, há diferentes serviços, que cada um dos membros do corpo tem sua função específica para o benefício de todos. Interessante que também ele diz ali que Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu estou trazendo para vocês aqui uma instrução para a gente entender, irmãos, que a gente precisa reconhecer o Espírito Santo de Deus, independente da denominação, independente
do estilo da pregação, da forma como a pessoa prega. Primeiro a gente precisa identificar o Espírito Santo. Quem está ministrando é o Espírito Santo. E esse testemunho, ele testifica dentro de nós, do nosso espírito. Quando a gente está com o coração sensível a isso, a gente vai entender que é o Espírito Santo que está ministrando, e não homens apenas. Amém? O Espírito Santo, ele ministra através de homens. E a gente precisa amadurecer para essas coisas. Sabe, irmãos, eu fiquei meditando nesse texto de 1 Coríntios 12, 13, 14. Olha aqui, Paulo, ele inicia assim no versículo 1 do capítulo 12. Ele diz: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? É uma carta a uma igreja. Eu digo que é uma carta à igreja de Jesus Cristo, à igreja do Senhor. Então, a respeito dos dons espirituais, o Senhor não quer que nós sejamos ignorantes. O Senhor quer que nós desejemos esses dons. Toda a igreja deve desejar, se encaixar, se enquadrar, se encontrar naquilo que o Senhor te gerou, naquilo que o Senhor te confiou. Sabe, irmãos, aqui pelo contexto dessa carta, nós sabemos que os cristãos de Coríntios, eles eram cristãos carnais, assim como aqueles cristãos que estavam ali fazendo aqueles comentários maldosos, comentários de divisão, e não entendendo que ali havia uma unidade, uma união, uma comunhão entre denominações que pertencem ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Independente do estilo de cada um de pregar, de se vestir e de ministrar. Então, dentro desse contexto da carta de Coríntios, a gente entende que ali havia confusão, havia divisão, havia disputa entre eles. Havia crentes carnais ali, a Bíblia diz. Paulo diz ali no capítulo 3, que haviam crentes carnais. E os carnais, irmãos, são aqueles que criticam, que geram intrigas, que geram divisões, que geram fofocas. Nós precisamos identificar, para a gente saber que nível, nós estamos falando de crescendo espiritualmente. Nós precisamos nos identificar em que nível espiritual nós estamos. Nós ainda estamos andando como crentes carnais, nós estamos como crentes espirituais, ou bebezinhos na fé, ou aqueles que ainda nem nasceram de novo. Porque críticas e comentários inúteis, eu creio que serve para quem ainda não nasceu de novo, para quem não conheceu o Espírito Santo, para quem não tem o Espírito Santo dentro dele. Porque a partir do momento que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a nossa consciência é renovada e a gente começa a ter um entendimento de que não vale a pena criticar, porque a gente um tempo era pecador e a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Não foi por obras de justiça própria que nós somos alcançados. Não fomos nós que buscamos a igreja, foi o Senhor que nos alcançou. A palavra da semente foi ao nosso encontro. No ambiente de trabalho, na casa, no hospital, qualquer lugar que seja, alguém levou uma palavra de Deus para você. E despertou em você o interesse, o desejo de visitar uma igreja, ou até mesmo naquele ato, confessar Jesus como seu Senhor e recebê-lo, seu Salvador. Não é verdade? Então a gente precisa entender essas coisas. Ele fala aqui que, a respeito dos dons espirituais, que não sejamos ignorantes. Ignorantes, irmãos, são aquelas pessoas que erram ou pecam por ignorância ou por falta de conhecimento. Entende? Graças a Deus que nós estamos no ministério de ensino da palavra, que nós recebemos tanta instrução, tanto ensino da palavra, que nós podemos andar na prática da verdade, na prática dessa palavra. Amém? Veja na versão NVT, em 1 Coríntios 12, verso 1, diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, eu não quero que continuem confusos. Aleluia. Veja, amado, como essa palavra aqui é interessante. Confuso significa desordenado, misturado, obscuro. Fica comigo aqui para você ver, entender como eu estava entendendo esses textos. Então, nós estamos falando que o contexto da carta de Coríntios fala de uma igreja que estava com problemas de divisão, problemas de carnalidade, problemas de confusão, problemas de fofoca. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam, não, eu sou de Jesus Cristo. Parece que não tem nada diferente da atualidade, é ou não é? Tem pessoas que dizem, não, eu sou de Jesus Cristo, eu não preciso nem congregar, não preciso ir para a igreja, eu sou de Jesus. Não é assim? Só que Paulo está mostrando na carta que não é assim. Amém? Então é justamente porque a palavra de Deus ela vem para tirar esses sofismas da mente das pessoas. Então veja na versão NVT, ele fala, eu não quero que continuem confusos.
Ou seja, eu não quero que continue de maneira confusa, desordenada, misturada, obscura. E justamente capítulos 12, 13 e 14 vem para trazer uma orientação para a igreja sobre as questões espirituais e a ordem do culto. Então, essa palavra confusa, ela nos dá uma direção justamente sobre isso. Paulo estava trazendo uma ordem para o culto. E às vezes as pessoas interpretam errado essa ordem que o apóstolo Paulo está dando aqui na carta, nos primeiros capítulos 12, 13 e 14, e as pessoas ou acham que deve ficar no culto assim, paradas, inertes, que não deve se mover, que não deve se expressar, porque senão é irreverência, é desobediência, senão está tumultuando o culto, ou vão para um outro extremo de não permitir, né? Ou melhor falando isso, um extremo de não permitir as manifestações do Espírito Santo. O Espírito está ali no teu coração, a unção está te queimando por dentro, te movendo por dentro, para você se mover no Espírito, para que a tua vida seja também uma bênção para a congregação, para a igreja local, para aquelas pessoas que estão no culto, para aquela pessoa que está do teu lado. O Espírito Santo quer operar através de você, a tua presença se move em mim. Aleluia! O Senhor quer se movimentar em você, Ele quer se movimentar na igreja, o Senhor quer fazer isso. Mas Ele não vai nos obrigar a isso. Por outro lado, existem aqueles extremos daquelas pessoas que querem fazer algo espetaculoso, né? E desonram o Espírito Santo. Então, Paulo está trazendo justamente isso, a instrução para eles, porque eles estavam em confusão. Estavam desonrando o Espírito Santo em vez de honrar. Mas Paulo está incentivando o quê? Ei, busque os dons. Igreja, busque os dons. Aleluia. Igreja, busque os dons. Paulo está falando, igreja, busque os dons. Os dons é para a igreja. Nós precisamos operar nos dons do Espírito Santo. É a operação dos dons do Espírito Santo que vai manifestar a glória de Deus e que vai honrar e glorificar o Senhor. Aleluia. Nós vamos aprendendo isso aqui, amém? Veja no verso 2, diz assim, vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, aquela igreja de Corinto, eles estavam se movimentando de maneira espetaculosa, irmãos, e não de maneira que honravam o Espírito Santo, de maneira que honravam o Senhor, porque, como Paulo diz, vocês ainda eram pagãos, conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Eles estavam trazendo aqueles comportamentos do paganismo para as manifestações do Espírito Santo, segundo os comentaristas bíblicos. Está entendendo isso, irmãos? Eles então estavam trazendo algo no mover do Espírito que não era do Espírito Santo, mas eram das práticas das religiões pagãs que eles atuavam. E eles não estavam discernindo isso. Então, por isso, Paulo vem trazer essa instrução, essa correção. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes, amados, a igreja está engessada, com medo de se mover no Espírito, achando que está desonrando ao Senhor. Não se preocupa, não tenha medo, não tenha vergonha. Deixa o Espírito fluir na tua vida. Aleluia. Se houver meninice, a gente ensina, corrige, e você tem que ter um coração ensinável para aprender com a correção. Mas nós não podemos podar, parar, neutralizar a ação do Espírito Santo. Nós devemos deixar o Espírito fluir através de nós. Vidas podem ser alcançadas. Amém? O mover do Espírito pode trazer a manifestação da glória. Mas vamos avançar, então, para o final desse capítulo, para ver a orientação de Paulo. Olha só, no verso 31, na Ara, ao meio da revista atualizada, diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele continua falando, procurai com zelo os melhores dons. Capítulo 12, verso 31. Uma outra versão diz, contudo, esforcem-se por serem capacitados com os dons mais importantes. Igreja do Senhor Jesus Cristo, verbo da vida das nações. Eu quero que você entenda isso. Você deve orar, você deve desejar os dons. Você deve querer os dons do Espírito Santo. Os dons é para mim, os dons é para você.
Os dons é para todos nós. Aleluia! Na versão NVT, o verso 31 diz assim, ó, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou lhes mostrar um estilo de vida que supera as demais. Glória a Deus. Ele está nos incentivando, busque os dons, se esforce, deseje intensamente os dons, mas tem um estilo de vida excelente, que eu quero que vocês conheçam e que vocês usufruam. Aleluia! Para que esses dons operem com excelência e com o poder do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor, como o Senhor quer. Aleluia! Amados, então Paulo não está menosprezando os dons. Paulo, embora houvesse a imaturidade daquele povo, daqueles cristãos no serviço, na ordem do culto, mas pelo contrário, Paulo estava incentivando o entendimento acerca dos dons. Amém? Ele estava incentivando de como servir ao corpo. Veja só de novo, observa os versos 1 e 31 deste capítulo, como Paulo está incentivando. Verso 1, ele diz, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Aí vamos ligar aqui ao verso 31. Portanto, deseje, intensamente os dons mais úteis. Esforce-se por serem capacitados. Procurai com zelo. Aleluia! Paulo, amados, ele está dando essa instrução para se ter maturidade para servir ao corpo com os dons. Porque são os dons que nos capacitam para servir ao corpo. Não é a nossa habilidade intelectual, não é a nossa força física, mas é a capacitação dos dons que vão nos habilitar para isso. Amém? Na Ara, lá no verso 7 do capítulo 12, diz que os dons, eles operam para um fim proveitoso. A finalidade é esse fim proveitoso. Na outra versão diz que é para o que for útil à igreja. A finalidade dos dons espirituais, de nós buscarmos e desejarmos os dons espirituais, não é para o nosso deleite, mas é para servir ao corpo, é para servir ao outro, é para servir ao próximo, é para cumprir o propósito de Deus. Aleluia! O propósito que ele vai dizer que é um caminho mais excelente, é o propósito do amor. Aleluia! Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, nós vamos ver de novo. Paulo parece que abre um parênteses ali, no capítulo 13, ele descreve o amor como estilo de vida. É fato, ele traz os dons, ele traz que há diferentes dons, há diferentes tipos de pessoas, Deus está operando em todos, através de todos ali, no corpo de Cristo, vários membros, mas cada membro é importante na sua colocação, na sua posição. Você é importante realizando aquilo que Deus te chamou para fazer, você sendo fiel naquele pouco que Deus te confiou, e você fazendo aquilo com zelo e com excelência, Ele vai promover o reino, Ele vai promover a igreja, Ele vai promover pessoas, Ele vai promover a tua própria vida. É isso que a palavra está nos ensinando. Aleluia! Então ele fala, agora pois, capítulo 13, verso 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Esse é o caminho sobremodo excelente, o amor. O amor é o mais elevado. O amor é o estilo de vida que Deus tem para nós. O amor já foi derramado em nosso coração. O amor é aquilo que deve ser desejado, que deve ser buscado. Você está entendendo isso? Ou seja, antes de tudo, procure progredir no amor. Quando nós crescemos no amor, nós não vamos falar mal, nós não vamos pensar mal, nós não vamos julgar mal. Quando nós somos edificados no amor, nós vamos praticar o mandamento que o Senhor nos deixou. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Indo para a morte e morte de cruz.
Então, o amor não é um sentimento. Aleluia! Veja então, há diferentes dons, há diferentes serviços, mas cada um dos membros do corpo de Cristo tem sua função específica para o benefício de todos. A função de cada um de nós, ela é específica, que Deus confiou a nós para o bem de todos. E Deus trabalha de maneiras diferentes em cada um de nós, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus está operando tudo em todos. Às vezes nós estamos errando, amados, porque nós estamos olhando apenas para o homem que está pregando e não estamos olhando para o Espírito que está falando através do homem, da palavra que está chegando ao nosso coração. E aí nós perdemos a melhor parte, que vem para nos edificar, vem para nos construir, vem para renovar a nossa mente, vem para nos alinhar, nos ajustar. Ei, querido, ninguém nasceu pronto para pregar. Cada um tem sua personalidade, tem sua forma de pregar, sua forma de ensinar. E Deus usa os imperfeitos. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque a glória é dele, o louvor é para ele, a honra é para ele, e o Espírito que nos foi dado é para glorificar a ele. Aleluia! Então vamos ver isso, amados. Aqui agora no início do capítulo 14, Paulo retoma essa instrução do último versículo do capítulo 12. Eu quero que você entenda, nós estamos aqui despertando em nós o desejo de buscar os dons espirituais. Mas antes de tudo, ele está falando, o estilo de vida que Deus quer. E esse estilo de vida é o andar em amor. Porque ele diz no capítulo 13, ele vai descrevendo ali o amor, como é que é, e ele vai falando, não adianta você fazer essas obras todas aqui, profetizar, fazer barulho, vai ser apenas como um sino que retine, que você não vai, se não houver amor, se não houver a presença. Pode ser um canto bonito, um canto afinado, um instrumental maravilhoso, mas se não houver a presença, se não houver o amor sendo manifestado, pode ser uma pregação muito linda, muito eloquente, mas se o amor não estiver presente, se a unção não estiver presente, se a manifestação não estiver presente, entende, amados? Toda obra social que você fizer, dando cestas básicas para todo mundo, mas se o amor não estiver presente, se a unção não estiver presente, se aquilo dali não glorificar a Cristo, de nada vale, se for apenas para exaltar o homem. Verso 1, então, no capítulo 14, na área, ele diz assim, amados, ele retoma essa instrução lá do versículo do capítulo 12, do último versículo do capítulo 12. Ele fala que segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Você está conjugando aí, amado? Veja lá, anota o teu versículo 1 e vem para o lá de 12 e vem para o versículo 1 do capítulo 14, ele retomando e enfatizando, nos incentivando a desejar, nos esforçar, igreja do Senhor, a buscar os dons. Segui o amor, ele fala, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E por que profetizar? Nós vamos entender. Na versão NVT diz que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Na outra versão ele diz, especialmente o dom de pregar a mensagem. Mas o dom de pregar a mensagem, essa versão ela não vai ao encontro do que nós entendemos como o dom de profecia. Porque o dom de profecia não é pregar a palavra, é uma inspiração que vem do Espírito Santo. Então, na versão Bíblia Viva diz que o amor seja o maior alvo de vocês. Veja que ele falou lá no capítulo 12, no verso 31, eu vou te mostrar um estilo de vida diferente. Lá no capítulo 13, no finalzinho, ele fala, mas eu vou te mostrar, lá no capítulo 1, verso 3 também, ele fala, eu vou te mostrar
um estilo de vida diferente, um caminho sobremodo excelente. E ele está dando a resposta para nós com o caminho sobremodo excelente. Ele está falando que o amor seja o maior alvo de vocês. Aleluia. Que eu deseje mesmo o amor fluindo na minha vida. Que eu deseje mesmo o amor operando na minha vida. Que eu ore mesmo, Pai, eu quero mesmo ser um praticante do amor. Ei, querido, eu não alcancei, eu não estou sublimado, não. Não fui ao terceiro céu como Paulo. Aleluia. E Paulo, que foi ao terceiro céu, ele falou, não que eu já tenha alcançado, mas eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Cristo. Então isso traz um alívio para todos nós, porque você não precisa ficar debaixo de condenação. Você pegar aquela ministração que eu fiz lá na terça-feira sobre manter uma consciência pura, uma boa consciência, você vai entender como se conjuga as coisas. Então, amados, nós não precisamos nos sentir condenados ou culpados por alguma falha, por algum defeito ainda que está sendo ajustado, alinhado na nossa vida. Mas nós vamos prosseguir para o alvo. E o nosso maior objetivo tem que ser esse, como cristãos, filhos de Deus, filhos do amor, que tem o amor derramado em seu coração. Buscar que o amor seja o alvo. Contudo, ele continua, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Aleluia! Que eu quero que você entenda. Não menospreze buscar os dons espirituais. Não fique pensando, não, buscar dons espirituais é vaidade. Não, é uma instrução da palavra de Deus para a igreja do Senhor. Não seja pego no sofisma, na mentira do diabo, de achar, não, mas buscar o dom é vaidade. Não, buscar o dom é uma ordem para a igreja do Senhor. A igreja precisa operar nos dons. A igreja precisa se encontrar nos dons. Você precisa encontrar o teu chamado nos dons. Eu não estou falando de chamado não necessariamente nos 5 dons ministeriais, irmãos, mas o teu chamado no corpo de Cristo, como uma peça nessa engrenagem que promove o corpo de Cristo, que promove o reino de Deus nessa terra. Aleluia! Eu estava ouvindo uma mensagem do John Bevere, que ele estava falando o seguinte, falando da eternidade, que a esposa dele teve um sonho, ou uma visão, uma revelação, de algo deles terem sido arrebatados. E ali, ele via multidão de pessoas. Mas aquelas pessoas todas, elas estavam cada uma encaixada no seu lugar. E as pessoas, elas andavam como um exército, mas cada uma encaixada na sua posição para o qual foi criada. Mas elas não olhavam uma para a outra, se comparando, ou o que você fez, ou o que você deixou de fazer, ou o que você fez foi melhor do que eu fiz, ou você está fazendo mais do que eu. Não. Elas se encontravam, elas estavam encaixadas, cada uma na sua posição que deu, para o qual foram criadas, mas elas olhavam para o alto, todas. Ninguém olhava para os lados. Elas olhavam para cima, para Cristo. Porque era Cristo que deveria ser exaltado. O dom que Deus lhe confiou é para que Cristo seja exaltado. É para que Cristo seja glorificado. Aleluia! O amor deve ser o guia, deve ser a nossa inspiração para buscarmos os melhores dons. O amor não é... O amor é que vai nos conduzir naquilo que é proveitoso e útil para a igreja. Nós devemos ser motivados e estarmos motivados pelo amor. Deus é amor. Então, Deus é quem deve nos guiar para os melhores dons. O Espírito do Senhor, ele guia os filhos de Deus. Os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Deus é amor, então é o amor que vai nos guiar. Procurai com zelo, desejai ardentemente, seja intenso nessa busca, nesse desejo, mas principalmente que profetizeis. Principalmente profetizeis
o dom de profecia, particularmente, que ele fala. O dom de profecia é que ele é inspiracional, ele deseja inspirar, você ser inspirado pelo Espírito Santo para as coisas que devam ser ministradas. E isso acontece em qualquer crente cheio do Espírito Santo e cheio do amor de Deus. O dom da profecia é para todos os crentes, mas nem todos vão ser profetas. Há uma diferença do dom da profecia e do profeta, do ofício do profeta. E nós precisamos entender isso, amém? Mas o que eu quero trazer para você aqui, a nossa ênfase da mensagem de hoje está no buscar esse estilo de vida que Deus tem para mim, que Deus tem para você, para que os dons estejam operando. É esse estilo de vida que nós devemos desejar. Veja aqui que no verso 2 do capítulo 14, ele diz: pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Então, o propósito do dom de profecia, o propósito do dom de línguas, vamos ver aqui no verso 3. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia tem esse propósito. Você vai ser inspirado com palavras vindo do Espírito de Deus, seja salmos, cânticos espirituais, sejam nas suas orações. Você será inspirado, mas para trazer palavras que trazem consolo, edificação, exortação, que é para trazer as pessoas mais para perto da palavra e mais para perto da correção da palavra de Cristo Jesus. A versão NVT diz que aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Então entenda, o dom de línguas diz aqui no verso 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja, irmãos, a importância de você falar em línguas. Já está escrito aqui de maneira clara e objetiva que é mais do que suficiente para, irmãos, nós que somos o verbo da vida, praticarmos o dom de línguas. Ele está falando que o dom de línguas, ele edifica você. O dom de línguas carrega as suas baterias. O dom de línguas faz com que você fique mais consciente de uma vida espiritual. Ele está falando para os coríntios que estavam vivendo uma vida carnal. E ele está falando, o dom de línguas, ele vai te edificar no espírito. Ele vai te promover no espírito. Ele vai deixar você viver uma vida no espírito. E uma vida no espírito faz com que você governe a sua alma, suas emoções e a sua carne. Uma vida no espírito exerce domínio sobre as suas emoções. Uma vida no espírito, crente, você está dominando qualquer sintoma de tristeza, de depressão ou qualquer ataque do inimigo contra a tua mente, contra as tuas emoções. Qualquer baixa estima. Aleluia! Uma vida no Espírito, fortalecida no Espírito. Então, a Bíblia tem uma instrução bem clara e bem específica. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Você precisa falar em línguas, irmãos. Quando nós temos o culto de oração, quando você está orando o seu devocional em casa, você tem que praticar oração em línguas. Amados, eu digo para você, como pastor, que às vezes eu observo algumas pessoas, que elas estão orando em línguas, mas não estão abrindo a língua, não estão abrindo a boca e não estão liberando as línguas. Isso não é oração em línguas, irmãos. Pode ser zen, pode ser outra coisa, mas não é oração em línguas. Oração em línguas, há uma evidência bíblica de a língua estranha sair. Não existe oração em línguas assim, irmão. A oração em línguas, ela tem que fluir de dentro de você, os rios de vida. As palavras de línguas estranhas têm que fluir de dentro de você. Há uma instrução clara para nós, amados, que nós devemos colocar isso em prática. E por que eu devo colocar em prática as orações de línguas? Porque são elas, amados, que vão abrir o sobrenatural para o meu crescimento espiritual, para a minha edificação espiritual, para a porta dos dons espirituais. Aleluia! Ele está falando que o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu falo em línguas, amados, é através da minha oração em línguas que chegará, eu vou entrar na porta da revelação, da interpretação das línguas, da recepção de Deus no meu espírito.
Deus fala no seu espírito, crente. Você é uma pessoa espiritual. Deus não fala na sua mente, Deus não fala no seu corpo, Ele fala no seu espírito. Você precisa orar em línguas para você edificar o seu espírito, para você receber no espírito as instruções que Deus tem para você. Aleluia! Então, se você desconsidera isso, se você menospreza isso, você não está praticando a palavra e você não vai usufruir do que Deus tem. E Paulo está falando, ei, busque os melhores dons. Sobretudo, seguir o amor. Siga o amor, siga a palavra. Siga a instrução que a palavra nos dá. Cresça espiritualmente por dentro, para que você exerça domínio sobre as suas emoções, sobre os seus sentidos, sobre a sua carne, os desejos da carne. Aleluia! Ore em línguas para que você exerça domínio sobre a sua língua e não fale coisas inúteis. Amém? É a Bíblia sendo de maneira simples e clara, mas muitas vezes nós somos incrédulos e não colocamos isso aqui em prática. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. A NVT diz, quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. O propósito de você procurar os melhores dons, de você desejar os dons, é para você fortalecer a igreja. É para você cumprir o seu propósito. Você precisa orar em línguas para fortalecer o seu espírito, o seu homem interior, para você exercer domínio sobre a sua alma, você crescer, não ser mais um crente almático, sintomático, mas ser um crente do espírito, forjado no espírito, forte no espírito, que não se deixa abalar, abater por emoções, por sentimentos, por palavras de homens, mas você está forte no espírito. Você está governando a sua alma, você está governando as suas emoções, você está governando a sua carne, os desejos da carne. Lembre que a sua carne não nasceu de novo, a sua carne não se converte, você precisa dominar ela, e você vai dominar ela pelo Espírito, com um espírito forte. Aleluia! Então pratica isso, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Isso já é mais do que suficiente. Se eu pratico oração em línguas, eu já estou sendo carregado. Ninguém quer andar com o celular descarregado. Logo você já coloca uma bateria, já carrega uma bateria sobressalente, é ou não é? Hoje todo mundo precisa estar carregado. Está conectado no Wi-Fi, no plano de dados. Todo mundo tem que estar conectado no celular, porque ali no celular você tem banco, você tem várias comunicações. Ali você tem provisão, tem como você pagar as contas, tem tudo. O seu celular, o seu homem interior tem que estar carregado. Ele não pode ficar apagado. Ele tem que estar carregado diante do Senhor. Você tem que carregar suas baterias. E a palavra de Deus está falando, você tem que carregar isso, porque isso vai fortalecer você, vai fortalecer o seu homem interior. Aleluia! Você precisa colocar isso em prática. O verso 5, na versão NVT, diz assim, amados. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Paulo está falando, busque os dons espirituais, seguir o amor, mas que todos profetizem. Porque o profetizar, o dom da profecia, ela vai trazer edificação para a igreja. Aleluia! Não é crescimento ou multiplicação, é edificação. Construção no seu homem interior. Palavras de vida eterna vão fluir do seu interior, vão brotar de dentro de você. Cânticos espirituais, salmos. Aleluia! Oh, glória! Deus nos quer cheio do Espírito, Deus nos quer fluindo no amor, na presença. Aleluia! Deus não quer, amados, que nós prestemos a Ele um culto cansado, um culto da carne. É um culto do Espírito, um culto onde nós estamos cheios do Espírito, fluindo no Espírito, cantando cânticos espirituais. A banda está aqui cantando, tocando, ministrando louvor ao Senhor, e você está aí também. Você não está dependendo de uma banda, você é adorador, você flui com o Senhor. Porque você é cheio do Espírito, você é cheio da palavra. Porque você está carregado constantemente. Aleluia! Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Veja, o propósito, amado, é a igreja ser fortalecida. O dom da profecia é o maior entre os dons de expressão vocal.
fala com Deus e fala com os homens. Aleluia. Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Aleluia. Então, o dom de línguas nós entendemos que é para nossa edificação pessoal. Embora seja o menor dos dons, ele não deixa de ser importante. Por quê? Porque é a chave para progredir e alcançar outros dons. Vamos para o verso 12. Procurar e progredir, procurar a maturidade espiritual. O verso 12 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Vocês desejam dons espirituais? Quem deseja dom espiritual aqui? Aleluia! Sabe, amados, você precisa vir e desejando dons espirituais, porque papai é bom. Deus é generoso. Ele quer liberar os dons espirituais sobre a sua igreja. Mas muitas vezes nós estamos ouvindo mentiras do diabo, achando que os dons não devem operar, achando que isso é vaidade. Não, querido, isso é para a igreja, é presente de papai para nós. É mentira do diabo. Papai quer você cheio do Espírito, cheio do amor, fluindo nos dons espirituais, fazendo as obras maiores. Você não vai fazer obras maiores na sua intelectualidade, na sua capacidade mental, você vai no poder de Deus, na capacidade do Espírito Santo, amado, porque o Espírito Santo foi colocado em você para glorificar a Jesus. Aleluia! Veja então, o verso 12 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Procure a maturidade espiritual. Procure crescer no amor, para que possa servir a igreja. Aleluia! Não é uma cobiça pessoal. Pessoas que procuram o ministério para uma satisfação pessoal. Não, não é um cargo, amado, não é uma posição, não é para a própria vaidade. O objetivo deve ser crescer em amor para edificar a igreja do Senhor, para servir pessoas. Aleluia! A busca pelos dons espirituais deve seguir o amor, deve procurar o crescimento na maturidade espiritual do amor. Não é para você subir num púlpito, não é para você assumir um cargo, não é para você ser conhecido conferencista internacional, que está em todo o Instagram, que está no todo o YouTube, que tem milhares de seguidores. Não, querido! É para você servir a igreja do Senhor e glorificar a Jesus Cristo. A sua intenção correta no seu coração, o Senhor vai lhe confiar os dons. Então não se apague, não deixe o Espírito se apagar em você. Aleluia! O objetivo deve ser ter um estilo de vida de amor. Amados, crescer no amor dói. Dói o quê? É na carne, porque a carne não quer, mas o Espírito quer. E quando você se rende ao Espírito Santo e você deseja, Senhor, eu quero crescer no amor. Eu quero mudar o meu linguajar. Eu não quero mais falar mal de ninguém, eu não quero mais pensar mal de ninguém. Seja isso que ocupa os vossos pensamentos. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Uma boa consciência, como diz Tito capítulo 3, ou capítulo 1, verso 3, salvo engano. Ele falou, para os puros tudo é puro, mas para os impuros tudo é corrupção. Então, sejam bons pensamentos que ocupem a nossa mente. Bons pensamentos acerca das pessoas. Ore por aquela pessoa que você tem antipatia, que você tem rejeição, que você não consegue ouvir a ministração da pessoa. Ore por essa pessoa. Pai, eu quero amar essa pessoa. O amor foi derramado no meu espírito. Eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar esse irmão. Aleluia! Sabe, irmãos, existem igrejas que eles estão acostumados tanto a levar tantos ministros que são conhecidos, que a igreja não quer mais ouvir os ministros que estão começando. Isso não é bom. Eu nunca fui dessa linha. Eu gosto de que ministros que estão começando tenham a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Porque todos nós, amados, ninguém nasceu pronto, não. Todo mundo que chega aqui na primeira ministração é tremendo, é afobado, é o coração batendo mais acelerado. Aleluia! E depois vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Nós temos o testemunho do apóstolo Guto sobre isso, nós temos o testemunho do pastor João Roberto. Ele disse na escola de ministros que ele tremia na primeira vez que ele ministrou. Quem é pastor João Roberto hoje ministrando? Guto, hoje é o apóstolo, o presidente do ministério.
Queridos, nós precisamos seguir o amor. Lembra da primeiro exemplo que eu trouxe lá daquela ministra pentecostal ministrando, e aqueles irmãos que eram de outra denominação, você via no semblante deles, eles recebendo dela. Embora eles tivessem um estilo diferente de pregar, uma forma que eu conheço muito bacana, e pregam até a palavra da fé também, mas eles estavam ouvindo aquela ministra que estava falando da palavra de Deus, e com avidez, e recebendo com avidez. Isso é maturidade, irmãos. Isso é amor, amados. Nós não podemos rejeitar aquele que prega, aquele que ministra, porque quem perde somos nós que rejeitamos. Alguém está começando a ministrar, você fala, ah, não, mas é tão sem graça a forma como ele ministra, como ela ministra, pastor. Eu gosto mais do profético. Querido, não coloca Deus numa caixinha. Deus usa profeta, Deus usa mestre, Deus usa pastor, Deus usa apóstolo, Deus usa evangelista. Aleluia! Aleluia! Eu estou trazendo aqui, amado, uma instrução para você corrigir a sua forma de receber a instrução e você não perder o melhor de Deus para a tua vida. Porque Deus pode usar o teu irmão aí do lado, que não está assumindo cargo de nada, posição nenhuma, mas ele está na posição que Deus o confiou para ele. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. E de repente, num culto de oração, de repente, num momento de conversa, essa pessoa pode fluir nos dons, no Espírito Santo, e falar uma palavra vinda da parte do Senhor para você, porque é uma pessoa de oração, é uma pessoa cheia do Espírito. E não necessariamente ela está ocupando o cargo dos 5 dons ministeriais. O nosso foco não é o cargo. Aleluia! O foco que Paulo está falando é o amor, o estilo de vida. E busque e deseje os melhores dons. Aleluia! Verso 13 ele diz, pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Pegou? Você ora em outras línguas para ser edificado espiritualmente. Ore em outras línguas, igreja, verbo da vida das Açu. Com as expressões vocais fluindo de dentro de você, libera as palavras, a oração em línguas. A tua mente vai falar assim, não, você não está fazendo o quê? Está ficando doido, bilou? Não importa. Quando eu estudei no Rema, amados, eu estava no trabalho, eu estava lá assim, às vezes no computador. Aí o colega olhava para mim, às vezes eu estava tão envolvido, porque eu peguei o hábito de orar em línguas, dirigindo, no computador, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Eu ando orando em línguas, eu ando falando em línguas. E tem os benefícios de falar em línguas. Leia o livro Línguas, de Kenneth Hagin, para você ver. Os 10 benefícios. Você se mantém consciente da presença do Espírito Santo. Você está edificando a si mesmo. Você está recebendo instruções da parte do Senhor. Aleluia! Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Aí, quando você está orando em outras línguas, amados, é quando eu falo aqui no culto de oração, ore em línguas, vamos começar orando em línguas. Para quê? Para que o Espírito traga para você o dom da profecia. E o dom da profecia comece a operar através de você. E você começa a salmodiar, e você começa a orar. O dom da profecia opera na oração. E você começa a declarar de maneira audível, na sua voz natural também, na sua linguagem natural. Veja como ele diz isso aqui no texto. Antes disso, na outra versão diz, portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Então você não tem que ficar parado no orar em línguas, ou ficar parado em nem orar em línguas. Entende, amado? Tem aqueles que não estão nem orando em línguas, tem aqueles que estão orando em línguas, mas que devem pedir a interpretação, para que você interprete as suas próprias orações. Para quê? Para você cumprir o que está aqui nos versos seguintes. Verso 14 diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então o seu espírito está orando de fato. Você precisa acreditar, meu irmão, você precisa ter fé no que você está fazendo. Você tem que acreditar nas suas orações, você tem que crer que quando você ora, coisas estão acontecendo, o mover de Deus está acontecendo no reino do Espírito. Quando você ora em línguas, você de fato está sendo edificado, o seu pai entende, ninguém entende, o homem não entende, a mente não entende, diz a palavra de maneira muito clara, mas você está sendo edificado. E você precisa acreditar nisso, na palavra.
E fazer, praticar, porque você crê. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou seja, o teu espírito está sendo edificado, o teu espírito está sendo carregado, você está crescendo espiritualmente. Você tem que acreditar nisso. Ele fala, que fareis, pois, no verso 15? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, você começou a orar no espírito, as interpretações chegaram no seu espírito e você começa a falar na língua nativa, português, para que a tua mente não fique frutífera. E você começa a expressar o seu salmo, o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Você está orando em línguas. Chegou a palavra em português para você. Libera a palavra. Libera a palavra. Para o Senhor, para glorificar ao Senhor. Aí você está operando no dom do Espírito, no dom da profecia. E aí você está cooperando para a edificação da igreja. O propósito do amor não é um sentimento, não é uma emoção, não é me dá. O propósito do amor é você estar com um espírito forte para servir a outras pessoas. Para você cooperar com as outras pessoas. Para você ter compaixão, ter misericórdia por aqueles que estão começando, amar aqueles que estão começando, não rejeitar, não repudiar. Aleluia! E você poder receber, porque quando você honra a palavra do Senhor, quando você honra o Senhor vai usar aquele vaso que, para no teu entendimento, você desconsidera, Deus vai usar aquele vazio mesmo, para te mostrar que Ele é Deus. É aquele vasinho quebrado que você está vendo, que Deus vai usar para ministrar na tua vida, e te dar livramento, e te dar libertação, e te dar salvação. Aleluia! Você está pegando isso aí? Porque Deus faz assim, amado. Ele quebra com a nossa mentalidade de religiosidade. Você fica criando uma expectativa em homens, no conferencista internacional, aí Deus pega aqueles que não são, para confundir os que são, para mostrar que quem faz tudo em todos é Ele. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E só para encerrar, eu quero trazer para você aqui, para a gente completar e entender o que é o amor. 1 Coríntios, vai lá, queridão, abre, porque tu está tão lento assim. Só porque eu preciso de ti, travou. 1 Coríntios capítulo 13, verso, só porque eu não anotei essa passagem aqui, ele faz isso comigo. Só para a gente finalizar e entender isso. Aqui no verso 20 do capítulo 14, enquanto abre aqui para nós, eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. O propósito aqui não é nem você um estudo sobre os dons, é um estudo sobre a nossa força espiritual. As capacitações que já estão disponíveis para a igreja. E muitas vezes nós estamos sendo roubados porque achamos que não somos dignos ou que não devemos buscar essas coisas. Tem um livro do Rick Renner ali, salvo engano, do Rick Renner, que ele incentiva, busque os dons. Os dons são da igreja, os dons são para a igreja. Um tempo atrás, alguns meses atrás, o pastor Gerson ministrou sobre isso também. Veja o verso 20, diz, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. A NVT diz, irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas espirituais, das coisas acerca dos dons. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal. Com relação ao mal, nós devemos ser inocentes, mas sejam maduros no entendimento. Aleluia!
E o entendimento espiritual vem pela oração em línguas, vem pela essa prática. Você acredita? Pratique. Você tem que envolver fé em tudo que você faz. Você tem que acreditar que quando você está orando em línguas, quando eu estou orando em línguas, eu estou falando com Deus, eu estou falando com meu Pai. O homem não entende, nem a minha própria mente entende, mas Deus me entende. Não sejamos meninos. Agora, capítulo 13, do verso 11, de 1 Coríntios, diz assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está falando do amor, no capítulo do amor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Paulo fala lá que ainda sois criancinhas, bebês espirituais, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Por isso eu tenho que dar leitinho ainda para vocês e não alimento sólido, porque vocês não são capazes ainda de suportar. E ele vem no capítulo 13, do verso 11, e ele está falando, olha, quando eu era menino, eu falava com menino, a forma de eu falar era de falar com menino, a forma de eu sentir era de sentir como menino, ficava tudo cheio de mimimi, porque falavam para mim, porque olhavam com a cara feia, coisa de menino, entendeu, gente? Coisa de alminha. Aí ele fala, pensava como menino, mas agora, quando cheguei a ser homem, me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixe para trás. Deixe para trás as coisas de menino. Deixe para trás as coisas de criança. Essa é a revelação do amor, querido. Que eu lendo aqui eu vejo, olha, pessoas que pensam que o amor é um sentimento, que o amor é um romance, que é o meu orgulho, o meu ego, receber de todas a atenção que eu mereço. Você está sendo menino, você está sendo infantil, você está sendo criança. Você ainda é menino. Quando você ainda está nesse tipo de sentimento, nesse tipo de desejo de querer que o seu orgulho, o seu ego, que você precisa receber a atenção de todos, que você merece. Você ainda está sendo menino. Porque você está dependendo da atenção, do afago de homens. Você precisa crescer, amadurecer, crescer espiritualmente para você depender unicamente do papai. Como é que você vai estar pronto para o ministério que o Senhor tem para você, se você ainda não sabe lidar com as suas emoções, com as coisas de menino? Se você ainda pensa como menino, fala como menino e sente como menino. E a igreja do Senhor nesses últimos dias ainda está agindo como menino, porque está correndo dos dons espirituais, está correndo do amor. Em vez de se entregar, eu me entrego ao amor. Porque não é pela minha força, mas é pelo amor que já foi derramado em meu espírito. E é pelo Espírito Santo que me capacita a andar em amor. Eu posso crescer no amor. Eu posso viver na prática do novo mandamento que o Senhor me deu. É um novo mandamento, esse é um mandamento. Eu preciso andar nesse mandamento do amor. Não, amor não é um sentimento. É um fruto do Espírito. É dar. É se doar, é renunciar, é perdoar, é amor. Aleluia. É esse forjar do homem interior, Cristo em nós, que é a esperança da glória. É Cristo em nós. Cristo não se incomodou com os blasfemos, com as críticas, com as pedradas, com os açoites, com a cruz. Aleluia! Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti
das coisas próprias de mim mesmo. Crescimento espiritual para você. Maturidade espiritual para você. Revelação da parte do Senhor, entendimento para você. Que o Espírito se mova em você e que impulsione você a desejar orar em línguas mais e mais, e ser edificado, e ouvir o Espírito Santo, e receber as interpretações, e receber os dons espirituais. Porque o dom espiritual que Deus confiar em você, a diversidade de dons, há diferentes de dons dentro do corpo, há diferentes membros, diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de dons. Num corpo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. Se todo mundo fosse olho, todo mundo só enxergava e ninguém ouvia ninguém, e ninguém falava com ninguém. Mas um é olho, e a boca não quer ser olho, ela quer ser boca, e o olho quer ser olho, e a orelha quer ser orelha, e o pé quer ser pé, e o dedo mindinho é dedo mindinho. Está ali, mas está lá, faz parte. Se ele for cortado, vai dar desequilíbrio. Ele está exercendo a sua função. E a recompensa é para o corpo. A recompensa não é para o indivíduo. Porque o amor funciona em favor do corpo. Você pegou isso? Cresçamos no amor. Em nome de Jesus. Pai Santo, eu te dou graças pelo amor, a revelação do amor, que não é uma emoção, que não é um sentimento, mas é um desejo que deve brotar, que deve nascer em cada coração aqui. O desejo de sermos forjados no amor, Cristo sendo forjado em nós, no nosso homem interior, para que nós possamos governar as nossas emoções, os nossos sentimentos, governar a nossa carne, exercer domínio sobre as paixões carnais, sobre os pensamentos carnais. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o crescimento para não pensar mais como meninos, para não falar como meninos e não sentir como meninos, mas agir como pessoas maduras na fé, maduras no Espírito, em Cristo em nós. Eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra. Amém. Eu fui edificado com essa meditação. Graças a Deus. Eu quero convidar você que porventura ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor, que faz parte. Igreja, não deixe de pregar a Jesus Cristo. Igreja, não deixe de pregar Jesus Cristo. Nós estamos nos últimos dias. Não se intimidem. Não se calem. Peçam ao Espírito Santo que você quer ter ousadia para pregar a palavra do Senhor. Ousadia para pregar as boas novas de salvação. Peça ao Senhor para você pregar em todo tempo, em todo lugar, no supermercado, na padaria, no açougue, no ônibus, onde quer que você ande. Peça, irmão. Nós temos a resposta para esse mundo. Jesus Cristo. Nós não podemos nos calar, igreja. O seu crescimento começa na ousadia de você pregar a cruz de Cristo. O seu crescimento espiritual, ele começa quando você vai rompendo com os seus limites da intimidação, do medo e da vergonha em pregar Jesus Cristo como Senhor. Ali começa o seu crescimento espiritual. Enquanto você não abre a tua boca, você não se desenvolve, você não avança. Não deixe o diabo te intimidar. Se você fizer essa oração de creia com o teu coração, confesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e seja salvo, e nasça de novo. Tenha uma experiência do novo nascimento espiritual para você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse isto. Disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente fala quando você não está andando em amor. Indignamente é quando você não perdoa. Indignamente é quando você não está discernindo o corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Discirna o corpo. Você faz parte de um corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. A mão não soca a orelha, faz parte do corpo de Cristo. Somos um em Cristo. Discernir e não viver indignamente é você discernir o corpo de Cristo. É você entender, você faz parte do corpo de Cristo. Eu não falo contra o corpo de Cristo. Eu não falo contra outras denominações. Eu não falo contra os ministros do Senhor. Eu não falo contra os meus irmãos. Faz parte do corpo de Cristo. Jesus Cristo não está contra Jesus Cristo. Jesus Cristo habita em mim, Jesus Cristo habita em você. Jesus Cristo não crucifica Jesus Cristo. O amor foi derramado em nosso coração. Discernir o corpo de Cristo é você entender que você faz parte de um corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo, dessa igreja local. Você coopera para o crescimento dessa igreja local. Você faz parte dessa igreja. Você é um integrante, você é um membro dessa igreja. O Senhor te plantou nessa igreja para você dar frutos, frutificar, para você cooperar com a sua vida, com o seu tempo, com os seus bens. Naquele dia no tribunal de Cristo, Deus vai perguntar para você: você fez o que eu fiz, o que eu te mandei? Você foi fiel no pouco? Você precisa ter esse entendimento dessas coisas. Nós não estamos brincando aqui de igreja. Isso não é uma instituição religiosa. Isso aqui é um membro do corpo de Cristo, que está atuando nesta geração, neste tempo, aqui na Asa Sul. Nós fomos plantados em Brasília, na Asa Sul, para um propósito do reino. Não é para engrandecer a um homem. E você faz parte disso. O corpo não pode estar capenga. O corpo de Cristo não é debilitado, não pode estar faltando uma parte, não pode estar faltando um braço, uma perna. O corpo de Cristo não pode estar faltando um instrumentista ali. Se você tem um talento para estar ali, você precisa estar ali. Se você tem um talento para servir na diaconia, você precisa estar ali. Se você tem um talento para fotografia, para imagens, você precisa estar ali. Servindo ao Senhor com o seu talento, com os seus dons, aquilo que Ele lhe confiou. Você não pode fazer a obra do Senhor de maneira negligente. A palavra de Deus diz que aquele que faz a obra de maneira negligente, de qualquer maneira, ele está fadado à maldição. Isso é viver de maneira indigna. Você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte dessa igreja local. O Senhor te plantou, Ele te chamou para você ser cooperador dessa igreja. Para você viver os mesmos planos que estão sendo ditos aqui, os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as palavras que têm sido proferidas aqui pelo Senhor, através dos seus ministros, dos seus profetas. Você tem que agarrar essa palavra, porque ela faz parte para a tua vida também. Ela não é para o pastor, ela é para a igreja, é para nós. O Senhor, Ele ama a sua igreja, o seu povo. O Senhor levanta homens, Ele concedeu dons aos homens para edificar o seu povo, para cuidar do seu povo. A unção ministerial, a unção dos 5 dons ministeriais é para a edificação, para o crescimento, para o corpo de Cristo. Deus confiou dons aos homens, não é para o homem se ensoberbecer, se achar a última Coca-Cola do pedaço, mas é para ser servo, é para servir a igreja do Senhor. Esse é o propósito do Senhor. O amor. Então, cada um de nós temos
uma participação nesse corpo. E precisamos ser íntegros com isso. Precisamos ser honestos com isso, diante do Senhor. Não podemos fazer a obra de maneira negligente, não podemos falar, não vou deixar para aquele irmão que ele está mais disponível do que eu não preciso fazer. Não, você tem a sua responsabilidade nesse corpo. Cada um de nós tem a responsabilidade nesse corpo, para o perfeito funcionamento desse corpo. O seu coração tem que estar envolvido nisso. As suas emoções têm que estar envolvidas nisso. Os seus sentimentos têm que estar envolvidos nisso. O amor que Deus colocou no seu coração tem que estar envolvido nisso. Isso é crescer em amor. Não importa se há pessoas que você não tenha muita simpatia ou que não importa isso. Você está crescendo no amor. Você ama, porque o amor foi derramado no seu coração e você serve ao Senhor por amor ao Senhor, ao teu Senhor que morreu na cruz, que derramou o seu sangue pela sua vida. Os 5 dons ministeriais é para servir você, é para cooperar com o seu crescimento. Quer você entenda, quer você não entenda, quer você considere, quer você não considere, é porque a pessoa é nova, começou agora a ministrar, os 5 dons estão operando através da vida dele. O Senhor chamou ele para aquilo. Aleluia. Ou então você está dizendo, não, Deus, o Senhor errou quando o Senhor escolheu o Tiago, o Senhor errou quando o Senhor escolheu Túlio, o Senhor errou quando escolheu o Guga. Não, Senhor, o Senhor errou, escolheu o Gerson? Não, está errado. Você está entendendo isso? Nós estamos pensando como menino, falando como menino, agindo como menino, tendo o sentimento de menino. E a palavra do Senhor nos ajusta, nos alinha para nós entendermos. Eu preciso entender, nós somos um corpo. Eu faço parte desse corpo. O corpo de Cristo. Eu faço parte dessa família. Eu sou integrante dessa família. Aleluia. Eu preciso ser produtivo, frutífero dentro desse corpo. Eu preciso desejar o que a palavra nos ensina. Ei, deseja os dons, mas seguir o amor. Tenha um estilo de vida de amor. Deseja os dons, sobretudo o de que vai edificar a igreja. Sobretudo aquilo que vem para a edificação do corpo. Não deseje os dons pensando que é você que vai sobressair, que é você que vai ministrar cura aqui, todo mundo vai te aplaudir. Não, é para a edificação do corpo. Deseje os dons de curar, para que pessoas sejam curadas, sejam libertas das UTIs, sejam libertas do câncer. Deseje isso, mas não é para o teu envaidecimento, mas para que aquelas pessoas sejam libertas. Aleluia. Quando esse sentimento estiver no nosso coração, quando essa compaixão estiver no nosso coração, quando nós estivermos concordando com o que eu estou falando aqui, quando nós sentimos a dor do outro de fato e de verdade, e nós não ficamos tão acostumados, mais um na UTI, mais um no hospital, mais um passando pelo câncer, mais um passando por diabetes, mais um... Quando a gente parar de só falar, vamos orar, irmão, vamos orar. Não, quando a gente realmente se desejar, Pai, nós precisamos dos dons aqui. Senhor, nós precisamos mesmo dos dons aqui operando. Senhor, nós estamos precisando dos dons operando na igreja. Pai, nós precisamos dar uma resposta para esse mundo, que o Senhor é o Todo-Poderoso e que os dons estão operando na nossa vida, os dons estão operando na nossa igreja. Há uma atmosfera de cura e de milagres na nossa igreja. Há um poder de Deus se manifestando nesse lugar. Pai, nós precisamos dos dons operando aqui. Nós precisamos que pessoas sejam libertas nas suas emoções, na sua alma, em perturbações espirituais da mente, seja o tipo de coisa que for. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos, amados, fazer isso com entendimento. Não por vaidade, não por egoísmo, mas fazer isso com entendimento. E aí a gente vai ver a igreja funcionando do jeito que Deus quer que ela funcione. Não com humanismo, não com a habilidade de homens, mas no poder de Deus, que glorifica a Cristo. Porque Paulo falou, eu não vim até vós com sabedoria de palavras humanas para que vocês não ficassem com sua fé firmada em sabedoria humana, mas eu vim no poder e no Espírito de Deus. Vim pregar a Cristo para vocês no poder e no Espírito de Deus. Aleluia! Desejamos almas salvas, almas libertas,
vidas alcançadas. Desejamos pessoas arrancadas do império das trevas. Não é para a gente mostrar que a gente tem um grande ministério, não é para a gente mostrar que a gente tem uma igreja de 10 mil, de 20 mil pessoas. Não, é para glorificar ao nosso Deus e Pai. É para glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É para mostrar que o Espírito de Deus reina e vive em nós e opera através de nós. Aleluia.